Então, voltando. Relembrando o método científico, a metodologia científica, se divide em várias etapas, né? Então, a primeira etapa é a observação. Então, o menino está olhando as moscas voando em volta da goiaba. A partir de uma observação, você faz uma pergunta. Então, ele se perguntou, será que essas moscas, elas estão relacionadas ao bicho da goiaba? A partir dessa pergunta, você pode formular a sua hipótese ou as suas hipóteses. Lembra quando eu dei o exemplo da televisão? Eu formulei várias hipóteses. Nesse caso, ele formulou só uma hipótese, né? Mas tanto faz, você pode formular uma ou várias hipóteses. Então, na hora que você formula a hipótese, lembra que ela é uma afirmação, né? É a terceira etapa, a hipótese, então ela é uma afirmação, a pergunta ficou na segunda, tá? E aí você fala, então o menino formulou a hipótese. A mosca está relacionada ao bicho da goiaba. Essa é a hipótese. Aí, a quarta etapa vai se passar para o experimento. Então, o que ele pensou de fazer de experimento, poderia ser vários tipos de experimento, mas o experimento que ele pensou foi, eu vou colocar um plástico em volta de algumas goiabas e ver se elas estão relacionadas com o bicho da goiaba ou não. Então, algumas goiabas ele colocou o plástico, esse vai ser chamado de o grupo experimental, ou seja, o grupo que é aplicado ao experimento, e ele deixou algumas goiabas sem o saquinho plástico. Esse grupo vai ser chamado de grupo controle, ou seja, as goiabas vão ficar sem o plástico. E depois, quando ele terminar o experimento, ele vai comparar o grupo experimental com o grupo controle. Então, nesse caso, ele fez a comparação dos resultados e ele viu que todas as goiabas que ele colocou o saquinho plástico, elas não tinham o bicho da goiaba. E todas aquelas que ele não colocou, ele abriu e encontrou o bicho da goiaba. Então, ao analisar esses resultados, ele viu que a hipótese dele é verdadeira. Então, aquela primeira hipótese que ele formulou lá, a mosca ela está relacionada com o bicho da goiaba, é uma hipótese verdadeira. Se desse errado, a hipótese seria refutada e ele teria que fazer outra hipótese. Então, nesse caso, a hipótese foi verdadeira, e aí segue-se os outros procedimentos que a gente ainda não falou. E o que vai diferenciar, depois de você ter sua hipótese confirmada, com o que a gente lê na teoria? Então, a teoria, ela vai ser algo que vai ser experimentado diversas vezes. Então, vários cientistas vão repetir várias vezes esses experimentos e vai constatar um mesmo resultado. Então, a teoria é algo assim que demora muito tempo para ser estipulado como uma teoria. Enquanto não se estipula, ela continua na hipótese. Então, a gente vai ter a diferença entre hipótese e teoria. A hipótese é quando ainda não conseguiu se provar que aquilo é verdadeiro. A teoria é aquilo que já se conseguiu se provar e ainda ninguém refutou. Então, foi refeito milhares de vezes e sempre deu o mesmo resultado. Então, ele vira uma teoria. Por exemplo, a gente vai estudar mais para frente sobre a origem da vida no planeta Terra. E a gente vai ver que a origem da vida vão ter várias hipóteses, não são teorias. Por que são várias hipóteses? Porque aconteceu há bilhões de anos atrás. Então, a gente não tem como provar se essas hipóteses são verdadeiras. A gente não conseguiu provar isso ainda. Então, como a gente não conseguiu provar, a gente ainda chama ela de hipótese. Mas as outras, que são chamadas de teorias, elas já foram comprovadas. Comprovadas para sempre? Não. Comprovadas até o dia que alguém prove o contrário. Lembre-se sempre disso. Aí, uma das teorias é a teoria celular, né, que a gente estuda na biologia, que é a teoria de que todo ser vivo tem que ser composto de pelo menos uma célula. Então, se não tiver pelo menos uma célula, não é ser vivo. É ser não vivo, né? Então, a gente vai ver aí a diferença de, por exemplo, uma bactéria, que é formada por uma célula, e uma pedra que não é formada de célula nenhuma. Então, a gente bate o olho e a gente sabe o que é vivo, do que não é vivo, porque a gente só analisa se tem célula ou não tem célula. Claro que vão ter outras características, mas essa é a principal.
E as leis, como eu já tinha falado, elas são formas de explicar a teoria, né? Então, é a forma prática. Então, por exemplo, quando a gente fala da gravidade, a gente vai usar a lei da gravidade. Foi que explica na prática o que ela significa, né? Vocês vão estudar em física as leis de Newton, né? A primeira, a segunda, a terceira lei de Newton. Vocês vão ver as leis de Mendel na genética, e assim vai. Ela vai explicar uma teoria. Por exemplo, as leis de Mendel, ela vai explicar como é que funciona a genética. Mas a genética, vocês vão estudar a teoria e as leis. As leis, elas vão explicar na prática como é que funciona a teoria. E aí você terminou lá você é um cientista, você fez lá sua observação, sua pergunta, formulou a sua hipótese, fez os experimentos, analisou os resultados e sua hipótese foi verdadeira. Você conseguiu afirmar a sua hipótese. Então, o que você vai fazer a partir daí? Adianta você fazer tudo isso e guardar para si, ficar para você? Não, né? Você vai fazer tudo isso, vai guardar para você, o que vai resolver? Nada. Você fez uma super descoberta e guardou para você. Não vai resolver. Então, você vai pegar os resultados desse experimento que você fez e vai tentar publicar numa revista científica. Não é quando a gente fala de revista científica, são revistas técnicas, são revistas próprias para isso. Então, a gente não está falando de Veja, Isto É, Super Interessante, Galileu, nada dessas revistas. Essas revistas são revistas jornalísticas, né? É um jornalista que escreve. Nas revistas científicas, elas são escritas por cientistas. Então, você vai lá e quer publicar o seu experimento numa revista científica, para você dar publicidade para esse seu experimento. Então, o que vai acontecer? Você vai mandar para uma revista científica daquela área específica que você quer publicar. Por exemplo, vamos dizer que você fez um experimento de medicina sobre o coração. Então, você vai publicar numa revista científica de cardiologia. Você fez um experimento com plantas. Você vai publicar numa revista científica de botânica. E assim vai. Todas elas têm suas revistas técnicas, científicas, onde você vai publicar isso. Porque ali é onde tem o seu público-alvo. E aí, você vai mandar para essa revista o seu artigo. Uma comunidade científica vai analisar todo o seu experimento, todas as etapas, tudo que você fez para ver se realmente aquilo foi verdadeiro, se você realmente seguiu todas aquelas etapas, se você não está mentindo, está escondendo alguma coisa, ou se você burlou alguma coisa. Vai ser analisado por uma comissão de cientistas, e se eles verem que está tudo ok, eles vão publicar na revista científica. A partir desse momento que publicou, isso vai para o mundo. E é aí que entram as revistas jornalísticas, porque elas vão buscar nessas revistas artigos para elas escreverem. Só que elas vão escrever de uma forma menos técnica, uma forma mais popular, que as pessoas leem, entendam, até porque essas revistas não são voltadas para um público específico. Por exemplo, que nem eu estou falando, uma revista de cardiologia. Se a gente for ler, a gente não vai entender nada. Nós não somos cardiologistas, né? Então, mas tem artigos lá que são muito interessantes para a gente. Então, o jornalista, ele vai lá, ele vai ler aquele artigo, ele vai interpretar, ele vai transformar uma forma mais simples, mais popular, menos técnica, e vai publicar na revista. Aí, por exemplo, sai lá na Veja, ou na Super Interessante, nova pesquisa sobre o coração, descobre isso, isso e isso. Quando você está lendo esse tipo de reportagem, ele foi buscar lá em um artigo científico, né? E isso é muito importante a gente prestar atenção nesse tipo de coisa, porque hoje em dia a gente está vivendo a era das fake news. Ou seja, as pessoas não buscam mais uma informação realmente segura, que tenha uma base científica, para ler. Elas vão lá e lê compartilhamento de Facebook, correntes, WhatsApp, e elas acham que aquilo é verdadeiro. Tá, sai lá alguém, o seu tio vai lá, recebe lá uma mensagem no WhatsApp que beber 10 copos de água faz bem para o coração.
Aí não tem embasamento nenhum, não tem fonte, não tem nada, né? Lembrando que toda informação confiável ela tem uma fonte, e geralmente a fonte é o artigo científico, né? Até quando os jornalistas publicam, eles colocam lá a fonte do artigo científico que foi tirado, para eles demonstrarem que aquilo não foi tirado da cabeça deles, né? E aí não tem fonte, não tem nada. Aí a pessoa vai repassando, 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 e o que vira? Vira uma fake news, que é aquilo que a gente falou, que é muito parecido com o senso comum, aquilo que vai se repetindo, 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 sem nenhuma comprovação científica. Então tem que tomar muito cuidado. Toda informação que você vê, escuta, pergunta a fonte, não vai disseminando. Ah, eu li isso, vou passar. Olha, recebi uma mensagem falando sobre o que faz bem, o que faz mal para quem tem diabetes. Ah, eu vou repassar porque minha prima tem diabetes. Não, não vai repassando assim. Analisa se aquilo tem uma fonte, se aquilo é verdadeiro, se não é. E a partir daí você pode transmitir com segurança essa mensagem. Pode falar, Vitor. Tipo assim, eu vi uma propaganda, né, falando que primeiro você tem que verificar se é fake news ou não é, para depois você, tipo assim, se for fake news, melhor não mandar para alguém nada. Se for uma coisa boa, essas coisas, você pode mandar. Exatamente. Você vai primeiro verificar se é fake news. E hoje em dia tem vários sites, né, que confirmam isso. Você coloca lá a informação e o site confirma isso é fake news, isso é verdadeiro. E esses sites, quando eles afirmam se é fake news ou verdadeiro, eles sempre vão buscar a fonte dessa informação. Então, sempre procura fonte. E não é assim, já tem uma fonte lá, vou acreditar. Por quê? Tem gente que coloca umas frases e fala que é de determinado poeta, de determinado político, de determinado escritor, e aí quando você vai pesquisar, é tudo mentira, não é nem daquela pessoa, aquela frase, né? Então, não é só um nomezinho ali que é uma fonte confiável. Vai na internet e procura uma fonte mesmo, uma fonte confiável, para você poder passar para frente. Então, é evitar passar esse tipo de informação sem fonte confiável. Isso só leva à desinformação e a sérios problemas, inclusive problemas de pessoas que vão ter problemas de saúde, porque elas vão seguir aquilo e não é verdade. Então, você pode ocasionar, contribuir, né, até para a morte de uma pessoa, né? Então, toma muito cuidado com essas fake news antes de disseminar elas. E aí a gente vê os nossos livros aqui de biologia, de física, de química, e a gente pensa, da onde surgiu tudo isso? Tudo isso que a gente vai ver no livro passaram por todos esses procedimentos que eu estou falando para vocês. Eles não foram inventados da cabeça de uma pessoa. Por exemplo, que nem esse aqui, ó, Biologia Marinha. Aí tem os autores, Peter Castro, Michael E. Uber. Eles não tiraram todo esse livro da cabeça deles. Eles fizeram uma análise de dados de vários artigos, todos eles foram testados, foram comprovados, e aí eles fazem um livro. Então, tudo que a gente vê daqui para frente na biologia, vocês vão ver na física, na química, que são todas ciências também, todas elas são teorias. Essas que estão no livro já são teorias. A gente vai ver que vão ter as hipóteses, né? Eu falei no caso específico lá da origem da vida. Como a gente não comprovou, elas vão ser chamadas de hipóteses. Mas o resto é tudo teoria. Então tudo que a gente lê no livro vai ser uma verdade absoluta? Não, lembre que não. É tudo uma verdade absoluta até alguém provar o contrário. Então a gente vai aceitar como uma verdade hoje. Não quer dizer que amanhã seja uma verdade. Lembra que eu acho que eu falei para vocês, né? Quando eu estava na faculdade, as coisas mudavam tão rápido que os livros eles ficavam defasados. Então a gente não podia nem ler os livros que tinha lá na biblioteca, porque as informações já estavam erradas. Era uma verdade. Até o momento que foi publicado aquele livro, era uma verdade. Só que a ciência avançou tão rápido, principalmente na área de genética, na área de biologia molecular, nessas áreas de biotecnologia, elas avançam tão rápido que os livros eles vão ficando defasados. O nosso livro pode mudar alguma coisa ou outra, mas ali ainda
tem muita coisa que é verdade, a maioria é tudo ainda considerado uma verdade. O que ainda vão ter algumas dúvidas, que nem eu falei, as hipóteses, né, que a gente não sabe. Outra coisa que nem eu estava falando na teoria celular, que a gente vai ver mais para frente, é a questão dos vírus. Por exemplo, os cientistas, eles se dividiram entre acreditar que o vírus é considerado um ser vivo e outros cientistas acreditam que ele não é um ser vivo. Então, aqueles que falam que ele não é um ser vivo é justamente baseado na teoria celular, porque a teoria celular, que nem eu falei, ela acredita que precisa ter pelo menos uma célula para ser considerado ser vivo. E o vírus, ele não tem uma célula. Fala, Vitor.